educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá! A Constituição brasileira tem uma promessa muito forte: educação para todo mundo. Mas como é que isso vira realidade num país com as dimensões do nosso? Hoje, a gente vai desvendar a estrutura do sistema de ensino do Brasil, desde a lei até o dia a dia na sala de aula. Vamos mergulhar nessa juntos? E tudo começa exatamente aqui, com essa frase que é muito poderosa lá na Constituição de 1988. Isso aqui não é só uma frase bonita numa lei, não. É a base, o alicerce onde todo o sonho da educação no Brasil foi construído. Deixa bem claro, né, de quem é a responsabilidade e o que é um direito fundamental. E aí vem a grande pergunta, né? Uma coisa é ter a promessa no papel, outra, bem diferente, é criar um sistema que funcione para milhões de estudantes num país tão diverso. Então, como essa promessa se transforma em um plano, em dinheiro e, no fim das contas, em resultado de verdade? Bom, nossa primeira parada é justamente entender a profundidade dessa promessa. Porque a Constituição não fala só que a educação é um direito, ela vai além, ela detalha o que isso realmente significa na prática. E aqui estão os pilares. A Constituição de 88 foi, de fato, revolucionária. Ela definiu a educação com esse propósito triplo e olha só que fundamental. Transformou a educação num direito público subjetivo. O que isso quer dizer? Na prática, significa que qualquer pessoa pode ir à justiça e exigir esse direito se ele for negado. É uma garantia poderosíssima. Certo. Com a promessa feita, como é que se constrói o sistema? É aí que entram as leis que funcionam como se fossem o grande projeto, a planta baixa de toda a estrutura da educação no país. O sistema todo se organiza numa espécie de cascata bem lógica. Lá no topo, a Constituição faz a grande promessa. Logo abaixo vem a LDB, que é tipo um manual de instruções, definindo as regras do jogo. E por fim, o PNE, que funciona como um mapa estratégico com metas bem claras para cada década. É como ter o sonho, as regras e o destino tudo conectado. Então, para simplificar bem, a LDB é o esqueleto do sistema. Ela diz quais são as peças e quem é responsável por cada uma delas. Já o PNE, ele é o mapa do tesouro. Ele aponta para onde o sistema todo precisa caminhar, com metas tipo erradicar o analfabetismo ou melhorar a qualidade do ensino. Bom, mas todo plano precisa de grana para sair do papel, certo? Então vamos agora para o motor financeiro do sistema, o combustível que faz essa engrenagem toda girar. Afinal, como o Brasil paga pela educação pública? A resposta para essa pergunta, em grande parte, está nessa sigla, Fundeb. Pensa nele como se fosse um cofrão gigante que junta dinheiro de impostos dos municípios, dos estados e também do governo federal. E para quê? Para depois redistribuir de um jeito mais justo, tentando garantir que uma criança numa cidade pequena tenha recursos parecidos com os de uma capital. E aqui a gente vê essa colaboração funcionando. O Fundeb junta um monte de impostos de estados e municípios num fundo só, e aí a União entra com uma complementação financeira para garantir que exista um valor mínimo por aluno no país inteiro. Isso ajuda a equilibrar o jogo, principalmente para as regiões que arrecadam menos. Agora, guarda bem este número: 70%. É um número que tem um impacto gigantesco no dia a dia lá na escola. E aqui está o porquê. A lei manda que, no mínimo, 70% de todo o dinheiro do Fundeb tem que ir direto para a valorização dos profissionais da educação. Ou seja, isso conecta o financiamento diretamente às pessoas que fazem a educação acontecer. Professores, diretores, merendeiras, todo o pessoal de apoio. Ok, então a gente já tem a promessa, o plano e o dinheiro. Mas como a gente sabe se isso tudo está funcionando de verdade? Chegou a hora do check-up do sistema, a camada que avalia a qualidade. E o principal termômetro dessa qualidade é o IDEB. Ele basicamente gera uma nota de 0 a 10 para as escolas, para as cidades, para os estados e para o país como um todo. Foi a forma que o Brasil encontrou para medir e comparar a qualidade da educação de um jeito padronizado. E a fórmula por trás do IDEB é bem inteligente. Ela não olha só para as notas dos alunos nas provas, não. Ela multiplica essa nota pela taxa de aprovação. Isso quer dizer que uma boa escola não é só aquela que ensina bem, mas também a que garante que os alunos avancem de ano, combatendo a repetência e o abandono escolar.
E esse gráfico aqui conta uma história, a jornada do IDEB ao longo do tempo. A gente vê que existe um progresso principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, mas ele também joga uma luz bem forte num dos maiores desafios do país, o ensino médio, onde os avanços têm sido bem mais lentos. O IDEB não esconde os problemas, ele ilumina. Essa citação resume tudo de um jeito perfeito. A gente não está falando de leis e números abstratos. Cada uma dessas políticas, do Fundeb ao IDEB, tem um impacto direto, real, na vida de milhões de brasileiros, todos os dias. E isso tudo nos traz para a nossa última parte. Porque a verdade é que um sistema de educação nunca está pronto de verdade. Ele é um projeto que está sempre evoluindo, sempre se adaptando a novos desafios e novas demandas da sociedade. Um debate super atual, por exemplo, é a reforma do ensino médio. A ideia central é sair daquele modelo único para todo mundo e deixar o currículo mais flexível para que os jovens possam se aprofundar nas áreas que têm mais a ver com os seus projetos de vida. Outro desafio permanente é o professor. Afinal de contas, não existe sistema de qualidade sem profissionais bem preparados, bem valorizados. Garantir uma boa formação, capacitação contínua e uma carreira que seja atraente é uma busca que não para. E claro, a busca por uma educação que seja inclusiva de verdade, que não garanta só o acesso, mas a aprendizagem de qualidade para todos os estudantes, com ou sem deficiência, de todas as origens. Essa é uma fronteira que está sempre se expandindo. Então, para a gente amarrar as ideias, o sistema educacional brasileiro é uma arquitetura complexa que tem uma base muito sólida na Constituição, uma estrutura de leis bem definida, um motor de financiamento que tenta ser justo e um termômetro para medir a febre da qualidade. E tudo isso está vivo, em constante transformação. E isso nos deixa com essa reflexão final. Se a sociedade e os estudantes estão sempre mudando, será que construir um sistema de educação ideal é sobre chegar num destino final? Ou será que é sobre aprimorar continuamente a jornada? A busca pelo visto nunca termina. Agradeço a companhia nesta análise.